de repente, aquela barrinha que fica piscando sem parar, é quem mais sabe sobre você. Que sabe todas as coisas que você não tem coragem de publicar pra todo mundo ver. Porque essa pergunta é errada, né? Não devia ser no que você está pensando. Seria muito mais honesto o que você quer que as pessoas vejam o que você está pensando. Cinemação, o seu podcast sobre cinema. Acesse nosso site cinemação.com. Cinemação. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 175. Eu sou Rafael Arinelli e finalmente temos um crossover. Aê! Eu sou Daniel Cury e eu ainda não sei o que eu quero ser quando crescer. Eu sou Guilherme Arinelli e eu sou um velho no corpo de um jovem. Fato. Isso a gente já sabia, né, Guilherme? Vamos falar uma novidade. Outra. Eu sou Alexandre Gonçalves e há um tempo para ousadia e um momento de cautela. O homem sábio sabe diferenciar quando é quando. Olha o só, Alexandre, cara. Ele sempre é Meu assim. Deus. Deixa eu anotar aqui pra eu pensar sobre isso depois. Anota, cara. E o meu nome é Bruno Pupo e nós nunca paramos de crescer. Olha aí, ó. Aí, ó. Foi boa. Essa deu pra entender, pelo menos. Sou um pouco mais simples, né? Eu, por exemplo, parei de crescer pra cima, tô crescendo pros lados, mas beleza. Mas isso é... Acho que todo então, mundo a gente nessa nunca conversa, para, tá? a gente nunca para de crescer. nunca para de crescer, inclusive nesse sentido. Exatamente. Muito bem, estamos aqui reunidos nesse podcast 175, fazendo o primeiro crossover do Cinemação, hein, Dani? Agora completo, né? Porque antes a gente tinha chamado o Gui e o Ale pra falar sobre a ciência por trás da indicação, e agora não, agora tá aqui, ó, o grupo do podcast do Cinemação e o grupo do podcast do Indicação. Exatamente. Olha E aí. aquela coisa que eu sempre digo, a gente não fala mais com qualquer um, né? Mas, viu, ó, a nossa esperança é chegar aí nos 170 e poucos podcasts igual vocês. Com certeza. Tá caminhando pra isso, hein? É só ir com calma. A gente só espera isso ter aí. tanto filme assim pra indicar, né? Eu tava fazendo as contas outro dia, vai ficar apertado em algum momento. Mas se a gente ficar famoso igual vocês e ganhar metade do dinheiro que vocês ganham no podcast, já tá bom. Olha aí vocês não pagam mais as pessoas em coxinha, como a gente faz. Pô, mas eu ficaria muito feliz em receber coxinha de pagamentos, velho. Muito bem, estamos hoje aqui, né, para discutir, falar um pouco sobre esses filmes que envolvem a gente sempre de alguma maneira, que são os filmes que falam sobre o crescimento, aprendizado, né, o amadurecimento, tudo isso que envolve um adolescente, né, e a gente quer passar por aqui, inclusive, por esse amadurecimento dos personagens, não só de adolescentes, mas a gente quer passar também por essa evolução, por onde caminham os personagens até chegar naquele ápice, né, da consciência que ele tem ali dentro daquele filme, e isso vai ser o tema dessa discussão, um tema meio filosófico hoje, né? Sim, e assim, se a gente parar pra pensar, todo personagem, ou 99% dos personagens principais de uma história, passa por algum tipo de amadurecimento. Exato. Né? Ou algum tipo de mudança. Mas é óbvio que a gente vai falar sobre uma coisa um pouco mais relacionada a se tornar mais responsável, ou mais adulto, ou chegar a realizar algum sonho, de repente, né? Uma coisa assim. Exato. E nada melhor do que falar sobre esse assunto mais filosófico, trazendo aqui o trio do Indicação, que gosta de ir lá, de indicar filmes e tal, para exemplificar também com alguns filmes que eles gostam e tal, sobre esses personagens, essas personas dentro dos filmes que a gente assiste, que mostrem, né, de uma maneira bem mais clara o que a gente tá falando aqui. Então vamos fazer esse crossover. Você que tá escutando a gente, visita lá também o podcast do Indicação. Já estamos aí chegando no 20º episódio do Indicação, então dá tempo de você ir lá. Você tem uma caralhada de filme
pra assistir até agora. Vai E lá. antes da gente bater esse papo aqui sobre esses personagens, sobre crescimento e aprendizado desses personagens, vamos pro quadro Repercussão. Agora no Cinemação. Eu começo, então. Repercussão. E eu me surpreendi com o filme. Repercutindo o que rolou durante a semana. Repercussão. Entre as 10 ou mais de 1000 melhores coisas da vida. Dani, fazia tempo que a gente não chegava num episódio em que o papo vai ser bem filosofal, hein? Bem. Só faltou um baseado. Não faltou. Mas. Não faltou porque teve, é isso? Não faltou porque teve, não. Não precisava. A gente não precisa, né? Mas enfim. Mas é isso, cara. É muito bom falar de papos mais abertos, mais amplos. Mas viajar, eu acho que o cinema é muito isso também, né? Viajar, fica de boa exatamente, também. O exatamente. último foi um tema muito sério, muito importante e tal. De repente a gente precisa dar uma relaxada, né? Exatamente. A gente vem aí, né, de episódios fazendo análise de filme e tal, né? Fazia tempo que a gente não entrava, tipo, em uma conversa um pouco mais aberta, assim, né? Porque a gente vem numa sequência realmente de... vamos falar, a gente entrevistou lá o Leandro, né? Teve o Afonso, tipo, vários caras, agora o Lucas e tal. Então a gente tá entrevistando bastante gente, tá levando isso daí adiante, né? Mas eu acho que o último papo mais aberto que a gente teve nesse sentido foi o primeiro episódio do ano, né? Que foi os mais aguardados de 2016. Sim, que a gente debateu. Mas ainda assim a gente não debateu uma temática específica, né? Exato, Então... fazia tempo. Então, Dani, diz aí pra gente, as pessoas que vão escutar esse podcast, se coçando pra dar suas opiniões aí, né? Como que elas fazem pra escrever aqui pro Cinemação e deixar seus comentários aqui no cinemação.com? Pois é, aproveita e conta pra gente se você prefere, o que você prefere. Você prefere esse tipo de podcast, que é a gente viajando umas maluquices, você prefere os de profissão, você prefere entrevista com o diretor, você prefere só que a gente fale de filme de super-herói? Conta pra gente e manda no e-mail pra contato@cinemação.com ou no Facebook, no Twitter, no Instagram e no Snapchat, entrando em Cinemação. Você acompanha as novidades, você acompanha tudo que sai no site, você fica sabendo de um monte de coisa e você pode comentar à vontade o que você quiser. A gente tem críticas, pode até receber críticas que a gente não liga, a gente gosta. Então, o que você achar que você tem que comentar, dá a sua opinião, conta pra gente qual tipo de podcast você gosta de ouvir a gente falando. E se você quiser ouvir a gente de uma forma diferente, vai lá em www.webradiovagalume.com. Toda sexta-feira às 10 da noite, com reprises aos domingos ao meio-dia, tem o podcast Cinemação na Web Rádio. E claro, não deixa de acessar sempre cinemação.com com as novidades e de lá no SoundCloud e no iTunes clicar em curtir, dar notinha e estrelinha para ajudar a gente a chegar para mais pessoas ainda. E chegou a hora de você ser um patrão de um canal de cinema na internet. Olha aí, uma oportunidade para você que quer ajudar a desenvolver ainda mais a cultura no Brasil. E essa oportunidade vem aqui do Cinemação. E é você fazendo a sua doação aqui para o Cinemação e virando um patrão aqui do Cinemação. Como você vai fazer isso? Você vai acessar o patreon.com/cinemação e aí você lá vai ter todas as regrinhas, tudo que a gente vai fazer com cada valor que o Cinemação tiver de investimento, né? Então a ideia é justamente essa. Você investe no canal e tem alguma coisa em retorno. Realmente uma relação patrão e empregado, né? A gente vai receber a grana, mas a gente vai ter que dar alguma coisa em troca. A gente vai ter que desenvolver outras coisas e tal. Então essa é uma oportunidade para você que quer realmente ajudar a desenvolver a cultura no Brasil, não é verdade? E daí você vai mandar na gente, vai dizer que podcast você quer ouvir. Exato. Porque a gente fala que os de profissão são verdadeiras aulas de cinema, você pode ter toda semana, se você opinar e der, né, a sua contribuição para poder mandar na gente. Exatamente. Então vai lá em patreon.com/cinemação, faça sua doação, seja um patrão do Cinemação, como já é o Diego Lima, o Alberto Marinho Camilo e o Fernando Machado, que são patrões aqui nossos, que mandam e desmandam aqui, botam o pé na mesa, pedem café na sala, faz tudo isso, né, Dani? Com certeza, até coxinha eles ganham. Até coxinha. Então vai lá em patreon.com/cinemação e seja um patrão do Cinemação.
Dani, alguns comentários aí chegaram durante a semana, a galera saindo do armário, né, botando o pé na porta, falando, eu vou sair daqui porque o meu lugar não é mais nesse armário, eu quero comentar e ser ouvido. Sim, e contrariando um baita e-mail que a gente leu na semana passada, né? Sim, sim. A gente vai ler coisas curtinhas hoje. Bem curtas, mas que rendem polêmicas, talvez, né? Exatamente. Eu tenho aqui o comentário da Jennifer Almeida, que foi lá no Twitter, ela só comentou espontaneamente sobre o último podcast. No caso, ela escreveu poucos dias depois do lançamento do episódio que a gente discutiu Batman vs Superman, né? E ela comentou o seguinte, ela foi muito crítica a nós. Ela disse, olha, eu adoro demais o Cinemação, mas esse último episódio e um monte de Z de sono. Ou seja, por algum motivo ela não gostou do podcast do Batman vs Superman, ou do debate, ou do tema, porque todos os podcasts falaram, né? Todos de cinema, de nerdices aí, falaram do filme. Então pode ser que tenha sido esse o motivo dela ter ficado com sono. Ou do debate, talvez ela não explicou por que ela não gostou. Mas enfim, espero que a Jennifer explique por que ela não gostou. Eu acho que nem é questão de super-herói, viu, Dani? Porque no Twitter dela, ela até fez uma sugestão. Ela falou assim que ela acha que a DC poderia vender os direitos pro pessoal da Marvel e aí poupar de constrangimentos futuros. Então deu pra entender, ela odeia os filmes da DC, ela é Marvete que nem a Germana, né, que participou aqui do podcast, e enfim, tá explicado, ok, talvez ela não tenha gostado que a gente tenha tanto defendido, né, o filme, que a gente tentou encontrar alguma coisa, mas tudo bem, sem problemas nenhum, tem filme da Marvel vindo por aí, né, então logo vai ter aqui no podcast. Exatamente. Filme da Marvel. E eu tenho aqui um comentário, né, de curto também, do Marcos Argolo, e ele deixou um comentário em um post que a gente fez que chamava Trailer de Ben-Hur não empolga fãs do clássico. E o Marcos deixou isso claro, porque ele falou assim, ó, eu sou fã do clássico, mas esse trailer empolgou sim. Olha aí, Dani, então foi contraditório, hein? Assim, se você vê o trailer, você vê que ele não vai ser um Ben-Hur, ele vai ser um Ben-Hur. Mas isso aí eu acho que tem uma coisa, né, Dan? O Ben-Hur, o clássico, ele chegou num momento totalmente diferente, né? Ele tava num momento histórico diferente, né? Então, ele tinha tudo para realmente marcar a história, né? Ele tinha tudo para realmente chegar no mercado de uma forma diferente. E é diferente, né, do filme de hoje, que a gente já tem muita coisa, que a gente já sabe muita coisa. Agora a gente vai ver um filme, na verdade, com uma outra ótica. Então, assim, se os caras não apresentarem nada de muito diferente, alguma coisa muito espetacular, a gente acaba não se empolgando mesmo com o filme. Acaba sendo quase que um filme B, né? Não sei, ele me incomodou, por exemplo, essa fotografia quase que pasteurizada, sabe aquela fotografia amarelada que todo mundo usa em tudo quanto é filme. É um diretor que não tem nenhum grande filme, não provou que é nenhum mestre e tal, então assim, sei lá, eu vendo o trailer não me empolgou em nada, por isso eu coloquei desse jeito, mas eu achei interessante justamente a gente se diferenciar por isso, né? Não vou colocar, sai o trailer do filme. Sim. Tá, ok, a gente já coloca alguma opinião e a ideia é colocar esse debate, né? Então ele se empolgou, ok, que venham mais conversas, mais comentários sobre se tá ok, se não tá, como que tá esse trailer. O clássico, né, cara? Tinha lá o Charlton Heston, tipo, no auge, né? Sim, clássico, tipo, clássico. Não, e um super ator, né, cara? Um ator de peso. Dessa vez o filme é também estrelado pelo Jack Huston, tipo, que é um cara que tá vindo de seriados e tal, que não fez nenhum filme muito expressivo. Ele até é um bom ator, mas né, não sei. O que me incomoda muito é o diretor, né? O Timur Bekmambetov. Ele não tem nenhum filme que você fala, nossa, esse cara, meu diretor, né? Não é. Então, assim, ele pode trazer eu não tô dizendo que o filme vai ser horroroso. Ele só não tá empolgando. Mas eu espero que ele me desafie de alguma forma e mostre que esse cara tem essa visão de filmes mais de terror, de filmes, talvez leve essa linguagem por esse Ben-Hur. Mas enfim, tomara que seja um filme no mínimo razoável pra poder, se ele conseguir levar uma galera a assistir um clássico, já tá de bom tamanho.
tearing me loose again. Well, this is news to me. Just why are we moving? Oh, do I have to spell it out? You are not going to use me as an excuse again. I don't. Every time you can't face yourself, you blame it on me. That is not true. You say it's because of me, you say it's because of the neighborhood. No, you use every other phony excuse. Mom, I want to do something right. And I don't want you to run away from me again. Muito bem, vamos começar então nosso papo aqui, né, sobre esse tema filosófico que vai ser esse crescimento, né, esse desenvolvimento de personagens em filmes que a gente tem visto aí chegar no cinema com uma certa frequência. A gente já via isso há um tempo atrás, principalmente quando a gente via filmes, sei lá, dos anos 80, né, como Curtindo a Vida Doidado e tal, são filmes que sempre abordaram, tipo, personagens mais jovens e que queriam, de repente, se desenvolver de alguma maneira. Os filmes do John Hughes, né? John Hughes, que a gente falou do o Conta Comigo, não lembro se é dele, mas enfim, Clube dos 5, Curtindo a Vida Doidado, exato. Aquele do 16 Candles, né? Que é o aniversário da menina que faz 16 anos e tal. São filmes que na sua essência, né? Eles trazem essa discussão sobre um personagem ou um grupo de personagens que passam por um momento filosófico ali e tal, de introspecção e que colocam eles em um outro patamar. Ou que passam por experiências que levam exato. A ficarem mais maduros e tal. Eu tenho uma série no meu coração que tá ali pra sempre guardadinha num baú de ouro com elefantes ao lado, com girafas que fazem um coração no meio assim, que é o Anos Incríveis, que é a minha série favorita de todos os tempos. Anos Incríveis foi uma série que, tipo, me guiou durante muito tempo e que eu me identificava muito. E aí a pergunta que eu faço pra gente começar essa discussão é a seguinte: vocês acham que o cinema, ele é realmente a representação da nossa vida cotidiana? Ele serve como essa representação e é por isso que ele é tão encantador? Ou não? Ele é justamente o oposto disso? É a vida que imita a arte ou a arte que imita a vida, né? Exato. Eu acho que a arte tenta imitar a vida. Mas não necessariamente imita a vida, entendeu? Porque, pelo menos como eu penso, assim, muitos filmes eles tentam passar de uma certa maneira o cotidiano de uma pessoa, ou de um personagem, ou de um grupo de personagens. Só que ele nunca vai conseguir realmente passar sem dar uma fantasiada, entendeu? Não sei explicar pra vocês. Então, é o que eu penso pra mim, né? O cinema, ele tenta mostrar cotidiano, situações razoavelmente verossímeis, mas deixando bastante mais explícito quais são os catalisadores das mudanças, né? Quais são os catalisadores do amadurecimento ou qualquer coisa que vá ser útil pra demonstrar como uma pessoa passa de algo pra uma outra situação. Eles focalizam mais no tema do que eles querem mostrar, né? No filme, no caso. Isso, eles focalizam e eles tornam bastante mais claro, usando assim um exemplo mais absurdo possível. Meu primeiro amor, né? Puta, a menininha vai lá, se apaixona pelo moleque e faz de tudo pelo moleque, o moleque morre. Tipo, mano, puta choque. Você acabou de dar um spoiler de um dos melhores filmes já produzidos na história do cinema, cara. Mas, cara, quem não assistiu esse filme nasceu depois de 2005, que eu acho que é quando parou de passar na Sessão da Tarde. E ele deu outro spoiler, que é spoiler da própria vida humana, que é a morte. Mas então, absurdo, cara, mas gente, vocês não concordam que o cinema é mais legal que a vida real? E exatamente isso que eu Porque quero pensa, falar. se a gente pudesse editar as partes chatas da vida real e ainda colocar trilha sonora. Tem uma frase ia ser muito mais legal. Chaplin que ele diz assim: num filme o que importa não é a realidade, mas o que dela possa extrair a imaginação. Que é justamente isso, você pega a pedra bruta que é a vida e aí você começa a lapidar ela e começa a tirar dali aquela beleza, né? Você traz o imaginário mesmo. Sim, não é nem o cinema, é a arte em geral, né? Sim, sim, mas é exatamente a minha linha de argumento, né? O cinema, ele torna essa coisa muito mais vívida pra você poder se sentir atraído por aquilo, porque na vida da maioria das pessoas não tem, assim, grandes situações que formam
o caráter e que levam a pessoa a amadurecer. É um processo lento e contínuo e cotidiano. No cinema ele traz aquilo como uma porrada na cara, e você se sente atraído por aquilo e você fala, puta, eu queria que tivesse acontecido comigo, cara. Você espera que aquilo aconteça com você, né, cara? Isso que é pior. O cinema, assim como qualquer outra arte, ela é uma interpretação da realidade, né? Então você tem roteirista, o diretor, tal, pessoas que estão pensando naquela história, que estão escrevendo, construindo aquela história, e aí você tem os atores que vão, enfim, interpretar o que eles leram também de uma outra maneira, né? Eu acho que essa é inclusive uma das maiores dificuldades do cinema, né? Essa transposição de linguagens, mas é isso, é uma interpretação da realidade. Então, assim, você consegue acessar os filmes, eu acho que por diferentes maneiras. Então você pode acessar tanto por uma questão de, olha que história legal, imagina se isso acontecesse comigo, ou você se identifica com um personagem, por exemplo, então tem um personagem lá que é mais tímido, sei lá, puta, eu também sou meio assim, sabe? Então assim, você acaba se identificando com aquilo e acessa aquela vivência ou aquilo que está sendo representado de uma outra maneira, né? E aí isso vai configurando o modo como você vive, inclusive, a sua vida, como você se relaciona com as pessoas, né? Então o cinema é um capital cultural muito grande, né? Exato. Sim. Tem um filme que eu acho que é fantástico, que fala muito sobre isso também, que é A Vida Secreta de Walter Mitty. Quem já assistiu? Sim. Filme com Ben Stiller. Eu fui bastante preconceituoso com esse filme, mas eu assisti. Se não é filme da Polinésia francesa, eu acho que é muito... Não, é porque eu não gosto do Ben Stiller. Eu também não. Então, mas esse filme, ele brinca justamente com essa parte fantasiosa, né? E justamente a extração da imaginação de uma vida cotidiana comum e ordinária, né? E que não deixa de ser um filme de amadurecimento, né? Exato. Quase que um amadurecimento tardio, mas eu acho que aí a gente entra num dos temas que eu mais gosto quando se fala de amadurecer e de personagens que amadurecem ou até de pessoas, que eu acho que é essa questão de que não existe idade pra você amadurecer, né? Então lá no Walter Mitty, A Vida Secreta de Walter Mitty, ele já passou de uma certa idade e ele tá lá numa vida meio estagnada, ele não cresceu necessariamente, né? Ele simplesmente tem aquela vidinha, né, muito, muito estagnada, num emprego banal e tal, e aí ele se vê numa situação em que ele vai se transformar, ele vai viajar e vai encontrar na viagem formas de crescer, né, e vai encontrar nos personagens e tal, formas de amadurecer e de descobrir a beleza da vida, descobrir as coisas. Ele não é nada sutil, né, ele é tipo, ele trabalha na revista Life e tudo sabe, tudo é muito gritante pra ter essas referências, mas é bacana por conta disso, você percebe e você sente essa mensagem bem forte, bem gritante mesmo na sua cara, sobre esse amadurecimento que esse personagem passa, do tipo, ele é um cara que tá lá e daí ele passa por um crescimento, né? Então é bem interessante, porque realmente ele é um dos exemplos de filmes que fala de amadurecimento e que não necessariamente só trata da adolescência ou desse coming of age que a gente fala, né? Que é o processo de chegada da maturidade, porque a idade do adulto está chegando, né? Ela não necessariamente... Claro que é o mais comum, né? Que a gente vê, mas o Walter Mitty é um exemplo bem legal mesmo de acontecimento disso, assim. Porque assim, o que eu ia fazer, eu juro que eu tento evitar, assim, quando a gente conversa desse jeito, mas é um pouco difícil, porque eu queria fazer um pouco o papel do psicólogo aqui. Mas tá certo, a gente não te chamou pra outra coisa. Porque assim, a questão é, o que é amadurecimento, né? Então, a gente tem diferentes perspectivas de amadurecimento, principalmente dentro da psicologia, mas até dentro do senso comum na sociedade, assim. Via de regra, a gente pensa, é claro que a gente não tá falando só de amadurecimento e crescimento fisiológico aqui, né? Tipo, da infância para adolescência ou para idade adulta, mas de amadurecimento psicológico também. E a ideia é que talvez possamos ser considerados mais maduros ou mais conscientes a partir de, paralelamente, as experiências que a gente tem na vida, né? Então, ser mais amadurecido ou ser mais consciente significa ter mais possibilidades de escolha, né? Ser mais livre, entre aspas, para escolher. Então, assim, por isso que a gente pode falar, e o Bruno abriu o podcast com essa frase, né? Assim, a gente nunca para de crescer, porque a gente nunca para de ter experiências novas.
A gente nunca para de construir novos olhares sobre a nossa realidade, a gente nunca para de construir um novo ponto de vista sobre a nossa vida, sabe? E aí, é claro, a gente consegue, aí dá pra ir embora nessa discussão e entrar do ponto de vista de uma concepção mais alienada da nossa vida ou de uma concepção mais crítica, né? Mas é isso, assim, as nossas experiências, o que a gente vai construindo ao longo da nossa vida é o que vai pautando, entre aspas também, esse nível de amadurecimento ou de consciência que a gente vai tendo das coisas. Quer ver um filme que vai mostrar muito isso que você falou, inclusive sobre um novo olhar? Boyhood. Ah, sim, com certeza. O filme te coloca de mão dada com o personagem, ele faz justamente você acompanhar esse amadurecimento dele, esse olhar para coisas diferentes, né? Para várias experiências que ele vai tendo ao longo da vida. Eu acho que tem outra coisa interessante aqui, se a gente puxar mais isso daqui para filmes, que é o seguinte, a gente pode falar aqui desses filmes que a gente estava citando, que seriam esses coming of age, que seriam esses filmes de adolescente mesmo, e que eles passam por um momento de crescimento ali, de amadurecimento e tal, mas eles têm na sua essência um negócio que muita gente fala e que talvez você que esteja ouvindo o podcast não conheça, que é a jornada do herói. A jornada do herói é basicamente, né, você pega uma pessoa num mundo comum, ela é chamada para uma aventura, aí ela tem uma recusa do chamado, cria aquele conflito, ela não quer ir pro chamado que aconteceu, aí ela encontra com algum mentor, ou ela tem alguma ajuda sobrenatural, alguma coisa que faz com que ela reflita sobre aquilo, aí ela faz uma travessia, que eles chamam de primeiro limiar, né, quer dizer, ela acaba passando e acolhendo o que seria aquela aventura, depois ela vem para uma outra etapa que é chamada de o ventre da baleia, que daí ela passa por testes, ela encontra aliados, encontra inimigos, então ele vai passando por toda essa fase de desenvolvimento, né? Aí encontra realmente o que eles chamam de aproximação da caverna oculta, ou seja, ela passa por uma grande provação, né? Ele se vê diante um grande desafio, aí ele passa por uma provação, recebe algum tipo de recompensa e daí ele começa a fazer o caminho de volta para aquele mundo dele que já foi transformado. Então ele passa pela ressurreição, ele volta pro retorno dele, né, ao mundo comum, que já não é mais o mundo comum dele. Sim, você tava falando isso, eu tava pensando nisso. Eu falei, cara, acho que eu tava pensando assim, a maioria dos filmes de coming of age que a gente fala, desse amadurecimento, eu acho que eles não entrariam em todas essas etapas, mas eles têm elementos. Então, por exemplo, tem o professor que dá algum ensinamento, que é um mentor de alguma forma, sabe assim, tem alguns pontos mesmo, né? E às vezes o voltar pra esse lugar já transformado, no fim é a própria pessoa, ela mesma tá transformada, quando ela volta a si mesmo de uma determinada aventura. Mas aí eu tava pensando, e assim, se for parar pra pensar nessa jornada do herói, então toda a jornada do herói é também um filme de amadurecimento, né? Sim. Obviamente, então você pega coisas óbvias, tipo Star Wars, Senhor dos Anéis e Harry Potter, que são jornadas do herói clássicas e assim, escancaradas, e que todo mundo já viu, né? Tô falando exemplo de comuns, que todo mundo já assistiu de alguma forma, ou já teve algum contato. Mas realmente, todos esses filmes que mostram algum amadurecimento, eles têm esses elementos, e é interessante fazer esse paralelo, ou tentar encaixar a jornada do herói nisso, ou isso na jornada do herói, pra gente conseguir ver o quanto é necessário você passar por provações ou por desafios, que não deixa de ser a vida, e aí consequentemente essas representações da vida que estão no cinema, basicamente fazem isso, representam os nossos desafios e as coisas pelas quais a gente passa, que fazem com que a gente cresça, que fazem com que a gente tome novas atitudes, né? Então eu acho interessante isso, e aí eu tô lembrando até do caso do Peter Pan e do que eles chamam de síndrome de Peter Pan, que muita gente tem, que é a pessoa que resiste a esse crescimento, né? É a pessoa que às vezes até passa por isso, mas ela insiste em não tomar novos rumos ou em não mudar certos hábitos da infância, por algum motivo que cada um deve ter o seu, né? Não sei se o Gui vai saber falar alguma coisa. Ou há um retorno, né? Na verdade, assim, essa questão é uma luta do sujeito
feito por se segurar ou segurar elementos da infância, né? Então, vou dar até um exemplo prático aqui. Pega o Michael Jackson, por exemplo, né? Então, o Michael Jackson, apesar de todo o sucesso que teve e tal, tudo mais, você vê claramente, cara, em entrevistas com ele e tal, ele tinha uma questão infantil muito exacerbada ali, né? No diálogo dele, no discurso, e até no parque dele lá, que eu chamava Wonderland. Wonderland. Não era Neverland? Acho que era Neverland. Terra do Nunca mesmo. Que era do Peter Pan, né? Wonderland então é isso, assim. Isso, na verdade, tem uma série de motivos para acontecer, né? Então, desde uma história de vida da pessoa em que ela tem, por exemplo, traumas durante a infância, e aí algumas teorias da psicologia vão falar que ela vai passar daí o resto da vida adulta tentando reparar esses traumas infantis, então ela sempre traz, né? Sempre tem tentativas de um retorno a essa infância, e também tem outras questões, né? Como, por exemplo, se você pega uma criança em que os pais, principalmente, ou o meio onde a criança ali está inserida, ela é muito super protegida, por exemplo, né? A infância ali é muito valorizada, porque ela sempre é a queridinha, ela sempre é a mimada, ela sempre tá junto e tal. Então essas coisas vão inibindo esse crescimento, justamente porque inibem a possibilidade de novas experiências, né? Então um dos principais problemas com crianças, adolescentes, ou enfim, filhos super protegidos de uma maneira geral é isso. É porque o pai acha que tá protegendo, mas na verdade ele tá talhando a possibilidade do filho dele ter outras experiências que iam provocar esse crescimento. E aí quando a gente pega a jornada do herói, por exemplo, a gente vê isso claramente, né? Então a experiência que a pessoa tem, as dificuldades que ela tem que passar, os obstáculos que ela tem que superar, são fundamentais para que ela possa ir amadurecendo nesse processo e depois retornar ao seu lugar de origem, por exemplo, com outro olhar, né? Então, se relacionando ali de uma maneira diferente com as outras pessoas que ainda estão naquele contexto, né? No dia seguinte, o Winnie e eu voltamos para casa. Voltamos para onde tínhamos começado. Foi num 4 de julho, numa cidadezinha de subúrbio. Em certo sentido, as coisas tinham mudado. Nosso passado estava ali, mas nosso futuro era em outro lugar. Nós dois sabíamos que mais cedo ou mais tarde iríamos embora. Tô lembrando agora de um filme que tá mais fresco, né? Que eu assisti recentemente, que é o Spectacular Now, que tá agora no Netflix, né? Ele até tem o título em português de Um Maravilhoso Agora. É, uma coisa assim. Mas ele tem muito desses elementos, porque ele é basicamente a história de um jovem que tá naquela fase de ir pra faculdade, e aí também tem essa questão, né? De sair do ensino médio e ir pra faculdade, é todo um processo de crescimento, de separação dos pais, que tem muito na cultura americana, um pouco até na cultura brasileira, né? De você ir pra uma faculdade longe e tal. Ele tá nesse processo e ele não quer crescer, e ele fala isso até, né? Ele fala pro professor, não sei se eu quero passar de ano, porque ele realmente não quer muito sair dessa vida que ele vive, e ele fala de aproveitar o agora, de aproveitar o momento e tal. E é muito legal isso, porque é bem tem um momento de quebra, né? Então eu tava pensando agora na forma como ele se livra do pai, porque ele vai reencontrar o pai dele, que ele julgava ser um cara muito bacana, aí ele se decepciona com o pai, e aí nesse momento que ele quebra, né, com essa idolatria que é típico da criança, e passa a ser o cara que se realmente rompe com esse vínculo, e aí ele passa por um processo em que ele percebe que ele tem que ter mais responsabilidades e tal, né? Bem interessante. Então, e aí tem até outra coisa que eu acho interessante, que é o seguinte: quando a gente para pra pensar nesses filmes adolescentes, eles vão retratar realmente momentos em comum de toda pessoa, independente de ser homem ou mulher e tal, que passa justamente por um momento chave ali na adolescência, né? Então você vê, mesmo o Spectacular Now, que fala justamente sobre... Ele chega a falar sobre paixão, ele fala sobre esse abandono da escola. Você tem outros filmes que falam, por exemplo, Superbad, por exemplo, vem falar sobre virgindade.
né? A busca por garota e tal, são sempre momentos que convergem sempre para um momento impactante daquele jovem, daquela pessoa, ou que ela tá vivendo aquilo, ou que ela já viveu aquilo, né? E aí você acaba ganhando essa empatia pelo filme justamente porque ele vai pensar esses momentos muito específicos da vida das pessoas, que é uma coisa comum, né? Uma coisa que passa ali pelo prisma de todo mundo, né? Isso que é legal. Tô lembrando agora, não é nem um filme francês, mas tem a palavra no nome, que também é muito de amadurecimento e não fala de adolescente, que é o Francis Ha. Tem referências ao cinema francês e mostra uma menina, eu achei muito legal, tipo, a menina é mó criançona e você vê que ela não faz nada por mal, mas ela simplesmente, e o amadurecimento dela acontece quando ela vai pra Paris, ela faz uma viagem muito louca, ela faz tipo um bate-volta de um fim de semana em Paris, torra o pouco dinheiro que ela tinha e assim, sei lá, eu acho super interessante esse filme, porque é bem aquela pessoa, quase que a síndrome de Peter Pan, aquela pessoa que não quer muito evoluir, e o filme é super sutil em mostrar isso, e ainda faz referências ao cinema desde o Woody Allen até filmes do Godard e tal, né, faz várias referências a isso, e assim, é muito legal como mostra essa resistência que essa menina, que é a Frances, né, tem de crescer, chegar nesse sabe assim, de assumir alguma responsabilidade, de ter um emprego, né? Ela ainda sonha em ser bailarina e ela é toda desajeitada, tipo... E aí, claro, entra em contradição com o famoso nunca desista dos seus sonhos, mas eu acho que faz parte também do crescimento essa coisa do, tipo, entenda que esse sonho não dá pra realizar, então vamos amadurecer e vamos trabalhar, né? Então, mas... Que passa por isso. Frase, que é do Sociedade dos Poetas Mortos, inclusive. Que tem tudo a ver também com isso, né? Exatamente, é perfeito. Sim. Então, mas assim, você vê, né, como é uma questão complexa, assim, porque, na real, tipo, eu não sei se vocês tiveram isso, assim, mas quando, sei lá, eu era pré-adolescente, alguma coisa assim, devia ter uns 12 anos, às vezes eu ficava pensando, assim, tipo, puta, né, cara, sei lá, daqui a uns 5, 6 anos, aí eu vou ser um pouco mais velho, aí, sabe, tipo, às vezes me pegava imaginando, assim, como é que será a minha vida adulta, sabe? Ou, tipo, sei lá, depois que meus pais morrerem, assim, e, puta, eu vou ter que pagar minhas contas, aí eu vou morar sozinho, sabe? Mas se acontecer alguma coisa, como é que eu vou fazer, sabe? Então, assim, eu acho que é uma insegurança que faz parte desse construto, assim, né? E o cinema, ele acaba representando isso muito bem, né? Dá um frio na barriga de pensar, puta, beleza, agora eu sou adulto, né? Hoje eu tenho um pouco isso também, às vezes, tá, beleza, então, ó, tem certas atitudes que, pô, agora eu sou adulto, sabe? Tipo, agora eu preciso ser responsável em relação a algumas coisas, eu preciso tomar frente em relação a outras, sabe? Então, assim, eu me cobro um pouco disso também, sabe? Então, existia tanto a idealização quando eu era menor, quando eu era criança ou pré-adolescente, e existe também a ideia agora de, tipo, tá, beleza, agora eu sou maduro, entre aspas, então, o que cabe à minha responsabilidade agora, sabe? O que eu tenho que fazer, como que eu tenho que me portar, como que eu tenho que me vestir, sei lá. Então, eu acho que o cinema, ele consegue representar isso de diferentes formas, mas que a gente eventualmente acaba se identificando, né? Então, mas e aí qual que é a importância do cinema nisso? Porque tudo bem, ele representa, ele mostra, mas e aí? Qual que é a importância de mostrar, por exemplo? Ele traz a uma reflexão ou ele simplesmente pode funcionar também como uma sátira? Eu acho que trazer reflexão é um dos mais importantes, mas mais importante que trazer reflexão, e que a arte faz de uma forma geral, não só o cinema, é nos permitir experiências diferentes das que a gente vive, entendeu? Porque a arte permite que a gente viva várias vidas, né? Que a gente sinta outras vidas. Então, quando você vê, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de outro filme, As Vantagens de Ser Invisível, que é um filme que eu sou muito fã, assim, acho muito legal. É, muito bom mesmo. Ele me permite uma experiência que eu não tive, do tipo, eu nunca tive problemas de depressão que o menino teve, ele teve todo um trauma de infância, pelo qual eu não passei. Mas ele, e ao ver isso, e ao ver os amigos dele, ao ver o que esse personagem vive nesse processo de adolescência e de crescimento, eu consigo, sabe assim, refletir e me permitir sentir outros sentimentos que não fizeram parte da minha adolescência, entendeu? Eu tive uma adolescência bem diferente disso. Pode ter filmes que sejam o contrário, que você sinta uma ligação muito forte com o personagem, porque ele é muito parecido com você. E se você sente isso te permite refletir ainda mais e até ver, baseado na
a atitude desse personagem aquilo que você vai fazer na sua vida, entendeu? Eu acho que é bem... Vou voltar com uma outra pergunta, como psicólogos adoram fazer. Ô Rafa, o que você acha, por exemplo, ou por que você acha que você gostou tanto de Anos Incríveis? Por que Anos Incríveis te pegou tanto, assim? Porque pra mim ele é a representação da minha própria vida. Tá, até certo ponto, certo? Porque você não é americano. Até certo ponto, é uma coisa romantizada. Talvez ali tivesse coisas que eu gostaria de ter, né, e que eu não tive. É uma série de coisas desse tipo, né? Eu não sei se você concorda, Rafa, mas eu acho que também entra o fato de que você teve uma frequência, né? Ele é uma série que passava todos os dias, aí você chegava em casa e assistia. Eu acho que isso também entra, né? Então, por exemplo, você assistiu um determinado filme numa fase da sua vida em que ele conversa com você, faz com que você se conecte com ele de uma forma maior do que, sei lá, eu ir lá e assistir um filme X, tipo, hoje eu tô cansado, trabalhei, vou lá e assisto um filme dos anos 80 e falo, tá bom, beleza, vou dormir e não senti nada com isso. Então, os filmes, séries e tal, eles pegam a gente pelo afetivo, né? Então eles pegam a gente pelo afeto, exato, né? Então ele me afeta de alguma forma. Afeto tanto no sentido de afetar, quanto no sentido de sentimento, né? De emoção. Então provavelmente tinham alguns aspectos ali no Anos Incríveis que você se identificava e que você conseguia trazer aquilo de alguma forma pra sua vida, né? Então, por exemplo, ele era apaixonado lá pela Winnie Cooper, por exemplo. E aí você ia pro colégio e tinha uma menina lá que você gostava muito, né? E aí, quais são as angústias que ele tá vivendo ali? Então, através desse contato com a série, ou com o cinema, ou com a arte de uma maneira geral, muitas vezes eu vou aprendendo a nomear também um pouco as experiências que eu tô tendo, né? E aí eu consigo ver lá e falo, pô, peraí, ele também tá sentindo isso aí, sabe? Ele também fica constrangido na frente da menina, tal. Tá, então beleza. Então, até num sentido de repente, segurar um pouco uma ansiedade, sabe? Do tipo, puta, será que só eu que me sinto assim? Será que só eu que passo por isso, né? E aí você pode ir se identificando nesses filmes ou nessas séries de diferentes maneiras. Mas com certeza, assim, tinham aspectos lá que pegaram você de uma maneira afetiva que talvez hoje não pegaria, né? Então, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas assim, eu tava vendo outro dia uns caras comentando sobre o Dragon Ball Z, né? Eu era apaixonado por Dragon Ball Z, cara. E aí você assistir hoje, é uma bosta, sabe? Tipo, demora realmente, 10 horas eu estou aqui para comprovar. Não acontece nada. Então tem coisas uma animação péssima também, nossa. Então tem coisas que na nossa infância, ou no nosso processo de amadurecimento, ganham muito sentido naquele momento, né? E fazem parte integrante do nosso processo de amadurecimento, mas que depois vão sendo substituídas por outras coisas e outras experiências. Desde o começo, o Rafa falou do caminho do herói e o Gui estava falando de que o amadurecimento é um processo que se dá pela vivência de novas experiências e tudo mais, e o tempo todo eu não consegui deixar de pensar num filme que eu até já indiquei, que é o Feitiço do Tempo, que pra mim é um dos maiores... Nossa, esse é bom, mano. É um dos filmes mais fenomenais pra mim, pra falar sobre amadurecimento, porque o cara passa o filme inteiro tentando lidar com aquela situação ali, de que ele tá preso no mesmo dia e tudo mais, ele faz de tudo, ele não passa 2 dias fazendo todas as mesmas coisas, todo dia ele faz alguma coisa diferente pra ver se ele sai daquele lugar, daquela situação, e tudo isso pode ser visto como uma alegoria, né? Você viver todos os dias da sua vida com uma mesma rotina, infeliz com toda aquela situação, infeliz com o seu trabalho, com a sua vida em casa, com a sua vida social e tudo mais, até que chega um ponto no filme que ele fala, eu já me matei tantas vezes que hoje eu já não sei mais quem eu sou. E é a partir desse momento que ele se desconstrói, que ele apaga todo aquele passado dele, toda aquela situação de que ele estava preso num inferno, que toda aquela vida dele era uma droga, ou que toda aquela experiência que ele estava tendo era razoavelmente ruim. Essa é a visão do filme, né? É a partir desse momento que ele começa a se reconstruir e começa
a efetivamente amadurecer como pessoa, né? Que ele deixa de ser um cara babaca, infeliz com o trabalho, infeliz no sentido de que, tipo, puta, eu não queria estar aqui, eu não queria esse trabalho. E começa a ver mais as coisas como, puta, eu tô nesse trabalho, vamos ser adultos sobre isso e vamos tentar manejar isso, vamos lidar com isso de forma adulta, de forma séria e não ficar de birrinha, né? Porque o filme começa com ele indo pro Festival da Marmota lá, super irritado, porque todo ano ele faz a mesma coisa no Festival de Marmota e todo ano é aquela mesma porcaria, ele já tá de saco cheio daquilo tudo e ele passa a ver aquilo como, não, pera, esse ano vai ser diferente, esse ano então a partir desse momento que eu já não sei mais quem eu sou, eu vou me construir um novo eu. E isso pra mim é a maior demonstração do amadurecimento, né? Você tem todo o processo de o chamado dele, que é ele estar preso no dia, todo o desafio, né, a barriga da baleia, que é ele tá ali dentro daquela situação e ele querendo achar um caminho, buscando, passando por todos os desafios. Eu não lembro quais são os outros processos, mas ele começa a encontrar meios, aliados, inimigos, para como ele pode se tornar uma pessoa melhor e tudo mais, e cada dia é uma experiência nova. Então, para mim, esse filme é uma das melhores alegorias de processo de amadurecimento, pelo que a gente tem falado aqui. Pô, muito interessante. Então, na verdade, eu ia voltar à sua pergunta, né, Rafa? Que você tinha falado qual que é a importância do cinema com relação a esse amadurecimento. E eu acabei lembrando de um filme que vocês até chegaram a comentar antes da gente gravar, que é o Quase Famosos, né? Eu acho interessante... Pô, é muito bom. Então, eu acho interessante o cinema, ele ajuda, né, a demonstrar esse amadurecimento, mostrando os problemas que você vai passar quando você entra em uma fase, entre aspas, de amadurecimento, tá? Tipo, no caso do personagem do Quase Famosos, ele quer, porque ele quer ser um escritor da revista, e ele consegue, depois de insistir muito, em fazer a turnê com a banda. Só que, conforme ele vai fazendo essa turnê, ele vai vivendo todas as experiências, passando por todos os obstáculos que a gente já comentou, ele vai tendo frustrações. Então, eu acho que o cinema, ele tem uma parte importante nisso também. Ele vai mostrar pra você também que não é só tudo lindo e maravilhoso, né? Com alguns filmes, é claro, né? Porque tem outros que dão uma forçada, né? Mas, usando Quase Famosos como exemplo, eu acho que é interessante pra alguém que tá passando por uma fase dessa, que tá querendo correr atrás de alguma coisa que quer, sabe? Que ela vai encontrar problemas, ela vai encontrar frustrações, assim como o personagem encontrou nessa viagem, nessa grande entrevista que ele fez com a banda, sabe? Essa eu acho que é uma importância do cinema pra esse assunto. E Quase Famosos, leva a assinatura de um cara que gosta muito de filosofar sobre a vida, de trazer justamente essas variações e crescimentos e jornada de herói e tal, que é o Cameron Crowe, né? Sim, e ele é super autobiográfico, porque o Cameron Crowe viveu aquilo que é contado no Quase Famosos. Eu ia comentar isso agora. Ele foi lá, ele escreveu pra Rolling Stone, ele acompanhou a banda e tal. Isso é muito legal, porque ele também tá transpondo pro cinema uma coisa que ele viveu, com toda a interpretação dele, com toda a maneira como ele vê o crescimento dele mesmo, né? E outra coisa interessante do Quase Famosos, ele é ele é um road movie, né? Sim. E eu acho que o road movie, ele tem muito dessa característica de amadurecimento. É muito difícil um road movie que não mostre. Assim, é a característica do road movie mostrar um amadurecimento, que daí não é só temporal, mas também espacial, né? Ele começa num ponto e termina no outro, e eventualmente vai ter até o retorno pro lar que tem na jornada do herói. Um road movie que vocês estão falando que eu assisti pouco tempo atrás agora, é aquele Pepper's Towns, sabe? Cidades de Papel. Sim. Cara, Paper Towns. E assim, no começo, obviamente, ele não é tão assim road movie, é mais tipo uma caça ao tesouro, né? Que eles estão procurando a garota. E dá pra você... Mas tem um trecho de road movie. É um belo trecho, né? E dá pra você ver muito, muito, muito bem esse amadurecimento, né? E como o personagem principal consegue lidar com a frustração depois e tudo mais. Parou. Calma. Não, Carol, para. Sério, dá. Para, você vai rasgar. Para. Sério, para. Não, me dá. Não, para, me dá. Hoje foi incrível. O mano tocou Something na escola. Ficou em segundo lugar na minha lista das melhores coisas do mundo. Só perde pra bomba de chocolate da padaria, que continua líder absoluta há 28 semanas. Acho que essa bomba de chocolate só vai perder o primeiro lugar quando eu começar a gostar de alguém de verdade.
Tem um que o Alexandre vai gostar bastante, que tem muito disso, que é o E Sua Mãe Também, filme mexicano do Cuarón. Eu ia perguntar se isso era um filme ou se você tava tentando ofender ele. Não tô ofendendo ninguém. Olha, Lê, você vai gostar muito, e sua mãe também. Exatamente. Não. É um filme muito bom, chama, né, E Tu Mama Também, ou E Sua Mãe Também, do Cuarón, do Alfonso Cuarón, um dos primeiros filmes do Alfonso Cuarón, que é com os dois caras mais famosos hoje do México, os dois atores mais famosos, que é o Gael Garcia Bernal e o Diego Luna, né, que estavam super novinhos no filme e tal, e que é muito isso, é uma jornada de autoconhecimento, de crescimento, que eles fogem de casa, acham uma mulher louca que vai com eles, e daí tem toda a questão sexual, né, e foi muito por conta desse trabalho que o Cuarón fez com esse filme, de mostrar crescimento, mostrar a saída da adolescência, a jornada pra vida adulta, que ele foi chamado pra dirigir o Harry Potter, o terceiro Harry Potter, né? E eu lembro muito até que eu vi o filme, porque estavam falando só do diretor e tal. Deixa eu ver o que esse diretor tem pra dizer e tal, né? E aí eu procurei o filme. Na época ainda era tipo alugar mesmo, levar pra casa o DVD e tal. Mas é um filme muito interessante por isso, assim, né? É um filme que foge de Hollywood e tal, e que mostra, assim, ao mesmo tempo o crescimento do personagem e a saída deles, e aquela coisa da rebeldia, né? Eu acho que isso é interessante também. A gente não falou tanto, assim, da rebeldia, da questão do adolescente precisar confrontar os pais, confrontar a sociedade pra poder crescer, porque eu acho que é na quebra que se cresce, né? É no confronto, sabe assim, a coisa muito suave ou muito sem sofrimento nenhum, você não cresce, né? Você sai da zona de conforto, né, cara? A partir do momento que você sai da sua zona de conforto. Então, e aí a gente tá conversando aqui, né, sobre essa evolução desses personagens, e aí me vem uma questão que é justamente a questão do oposto, né? Porque, assim, a gente não vê muitos filmes que focam em uma destruição, entende? A gente acaba vendo filmes que mostram justamente o crescimento e o desenvolvimento daquele ser humano ali, mas não necessariamente a sua destruição, como que ele vai se deteriorando com aquele tempo, né? Por que vocês acham que é importante, de repente, a gente ter tantos filmes que focam muito mais nesse viés positivo do que, de repente, até nesse viés negativo? E eu ainda vou colocar aqui um parênteses. Eu adorei de todas as formas possíveis o documentário sobre a Amy Winehouse. E eu acho que ela tem uma questão que é justamente mostrar um pouco desse lado dela destrutivo. E ela passa por uma adolescente super talentosa até uma adulta completamente, assim, fora de si, né? Completamente... quebrada. Quebrada, destrutível mesmo, né? Então, a gente não vê muito desse conflito nesse sentido. A gente até pode ver essa coisa da rebeldia que o Dani falou e tal, mas a gente não vê muito esse Mas aí seria um filme sobre o crescimento, daí não seria um filme sobre o amadurecimento, seria sobre a permanência na imaturidade, talvez. Então, ou não. Ou será que é justamente um outro tipo de amadurecimento, um amadurecimento torto, entende? Na questão de evolução mesmo, né? Quer dizer, ela começa de uma forma quebrada e ela vai evoluindo e crescendo com aquela forma quebrada. E se torna antes era uma rachadura, de repente se torna um rombo mesmo, entendeu? Essa é uma questão muito boa, porque a gente entende até, de uma maneira geral, amadurecimento como sendo uma coisa boa, né? Mas não é necessariamente uma coisa boa, né? Então, quando a gente está pensando em desenvolvimento, na verdade, eu posso me desenvolver tanto por um caminho considerado culturalmente bom, então, assim, porque daí aí eu começo, então, a trabalhar, aí eu começo a ganhar meu dinheiro, aí eu vou constituir minha família, aí eu entendo a importância de constituir minha família, sei lá. Mas, assim, o fato é, eu vou me desenvolver, ponto. Inevitavelmente, eu vou me desenvolver. Eu vou chegar em algum ponto de desenvolvimento, né? Agora, o que vai mudar vai ser a qualidade desse desenvolvimento, né? Então, por exemplo, você acha que a Amy ali, né, quando você vai acompanhando a história de vida dela, ela não se desenvolveu? Porra, claro que se desenvolveu. Principalmente se você analisar do ponto de vista como artista, né? Como técnica de canto, de várias outras coisas. Só que assim, com ela, paralelamente a esse desenvolvimento que estava acontecendo, ela também
foi se desenvolvendo na sua vida adulta, tal, nos seus relacionamentos, mas de uma maneira que foi uma maneira mais conturbada, né? E de uma maneira que a gente não considera saudável, tanto que terminou do jeito que terminou, né? O desenvolvimento, o amadurecimento, ele vai acontecer inevitavelmente, porque ele vai acontecer através dessas experiências e da minha relação com o meio. Agora, se vai ser um desenvolvimento considerado mais saudável, entre aspas, ou não, aí é uma outra questão. Mas eu acho que isso que você falou também, Rafa, eu acho que é uma questão também de interesse da indústria cinematográfica também, sabe? Do tipo, o que vende mais, entendeu? Tem horas que eu me incomodo com isso também, assim, todos os filmes precisam ter um final agradável, sabe? Por quê, né? Por que um filme sempre não pode final terminar... feliz, né? Por que um filme não pode terminar com a morte do protagonista mesmo, entendeu? Por que o cara precisa salvar no filmes final? B. E os caras... Mas se você for ver, se você for pensar bem, e vamos levar em consideração que uma série, que é Game of Thrones, né? Cara, olha como as pessoas se ligaram a essa série, e um dos principais motivos é porque ela mata os protagonistas, entendeu? E ela não tem uma história feliz. Aí que tá. Mas o que você falou, Gui, tá totalmente certo. Eu também acho isso, Rafa. Eu acho que vai muito do que a indústria quer pra poder vender, entendeu? Ela quer histórias que vão dar certo. Ninguém quer se frustrar. Muita gente não quer se frustrar, entendeu? Ao assistir um filme. Então eles acabam escolhendo o lado feliz mesmo. Ó, o cara conseguiu o que ele queria, ele cresceu e agora ele é um ser melhor do que era no começo do filme. Ó, vou só dar um exemplo aqui de um filme. Um filme pra mim muito bom, assim, tudo bem, ele tem um final aí e tal, mas enfim. Mas um filme muito bom que trata disso, pra mim, é o Beasts of No Nation, que foi produzido pela Netflix, né? Que é justamente isso. Você vai vendo o desenvolvimento do garoto ali, naquele conflito civil na África, ele tá se desenvolvendo muito ali, né? Ele tá crescendo fisicamente, né? Tá amadurecendo psicologicamente e tudo mais, mas o cara tá vivendo no meio da mata com guerrilheiros, né? É forçado a matar as pessoas, é forçado a pegar em armas. Então, peraí, que nível de desenvolvimento esse garoto tá tendo, né? Que qualidade de desenvolvimento ele tá tendo, né? Exato, a gente fez um podcast que a gente indica o Beast of No Nation, pessoal. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no Cinemação, procura e ver o que eu e Indicação. Então, independente de final feliz ou não, o que o público quer ver são personagens interessantes, né? Então, assim, por que gostam de Game of Thrones? Porque os personagens são muito interessantes, muito ricos, né? E um exemplo que eu tava pensando agora, em que não é nem jornada à autodestruição, nada disso, mas é uma jornada em que não há evolução, ou pelo menos eu enxerguei que não há evolução, e que ainda assim tem personagens super interessantes, inclusive o protagonista, é o filme Inside Llewyn Davis, né, Balada de um Homem Comum no Brasil, que é dos irmãos Coen, que é um filme sensacional em todos os aspectos, assim, e que mostra basicamente a jornada desse homem comum, que é um compositor, um músico de música folk, né, que canta em bares e tal, e ele vai morando em casa de amigos, ele vai, sabe, na casa da irmã e dorme lá e fica um tempo lá, ele é meio perdido na vida. E claro que eu não vou dar muito spoiler do que acontece, mas basicamente não acontece muita coisa, entendeu? Tipo, ele continua a mesma merda de sempre. Ele continua nisso. Acontecem coisas que pressupõem que ele vai evoluir, que ele vai, de repente, seguir uma carreira diferente, ou produzir uma música diferente e tudo mais, ou se envolver com pessoas que permitam que ele evolua. E o fim do filme é muito cíclico, muito cíclico. É muito interessante você assistir o filme e perceber que o fim dele é praticamente que tá indo pro que foi o começo, né? E então você vê que a vida dele vai ser sempre cíclica. Ele não tá num processo de crescimento e de evolução. Ele tá num processo de permanecer o mesmo, né? É uma leitura sobre esse personagem. É basicamente um estudo de personagem, o filme todo. E eu acho interessante de ver, assim, de fazer esse paralelo como... Eu acho que esse sim seria um oposto dos filmes que a gente tá falando. Ele mostra algo... Não é que... Porque realmente, o Gui falou certo. A Amy Winehouse, ela cresceu. Ela evoluiu da forma dela. Exato. Né? Mas ela cresceu, ela se encontrou, né, o seu caminho, seja qual for, se desenvolveu de alguma maneira. E o Llewyn Davis, né, que é o Oscar Isaac, que agora tá super famoso por conta do X-Men e do Star Wars, ele, nesse filme, ele não tem essa evolução. E é interessante fazer esse paralelo mesmo. Então, o que eu ia falar é, seguindo mais ou menos a história da Amy, tem o filme que foi super aclamado, Cisne Negro, né, que a Natalie Portman faz a bailarina, e daí
aí ela super se dedica ao balé e tudo mais, só que aquela coisa toda de ter que ser a super bailarina, ter que ser a primadona do Bolshoi, aquilo tudo vai subindo na cabeça dela, ela vai pirando e vai entrando num processo autodestrutivo. Sim. Ainda assim, como o Dani falou, entra naquela coisa de personagens que te chamam a atenção, personagens que te atraem, e que o filme ficou bom por causa disso, e ninguém prestou tanta atenção assim, de que o filme fala da loucura que é o universo das bailarinas querendo serem as melhores, e que como isso pode afetar a cabeça dela. Exatamente. Não, que eu ia falar que entra na coisa do ela tá evoluindo como bailarina, mas tá involuindo ou evoluindo de uma forma não socialmente aceita para uma situação que não vai acabar bem. Eu não acredito em involução, tá bom? Sim, exatamente. Involução que eu quis dizer é entrando num processo de espiral negativa, coisas que não fazem bem pra você, isso que eu quis dizer. Eu diria até o contrário, eu diria que, vou contrariar um pouquinho, eu diria que ela evolui até demais, porque aí entram umas questões meio psicanalíticas que eu não sou tão conhecedor assim, mas não sei nem se é psicanalítica, enfim, de que o ser humano, a gente é inteiro formado por outros, né, formado pelos outros que nos constituem, por tudo que nos cerca. E a gente sempre busca uma espécie de inteireza, né? Uma espécie de completude. A gente tá tentando se completar o tempo inteiro. E no caso do Cisne Negro, ela tá buscando essa perfeição, que é essa completude. É o que a gente busca. A gente, quando fala em que a gente quer ser feliz, quando o ser humano fala que o grande objetivo de todo ser humano é ser feliz, a gente tá dizendo o quê? É ser completo, é ser inteiro. E a gente nunca é. Porque sempre a gente tá perdendo, se completando com coisas que nunca fazem parte de nós, mas que sempre fazem, então é uma confusão. E aí o que acontece? Se você seguir essa linha, você entende que o ser humano só é perfeito quando ele morre. Ele só é inteiro, ele só é aquilo que ele é quando ele não tem mais vida pela frente. Então, na minha visão, a personagem do Cisne Negro, a personagem da Natalie Portman, quando ela chega, vira o Cisne Negro lá e gira e cai e morre, ela encontrou a perfeição completa dela, entendeu? Então essa foi a evolução dela, chegar à perfeição. Tipo, de uma certa forma, ela chegou, ela morreu. Ela teve que morrer pra isso, entendeu? Sim, esse seu ponto de vista, eu concordo bastante, concordei bastante com esse seu ponto de vista, trouxe argumentos novos pra mim. Mas você tava falando agora no finalzinho, e eu tava lembrando do final do Último Samurai que eu assisti por acaso, que tava passando na TV. O personagem lá do Tom Cruise, que ele vai lá pra luta com o Ken Watanabe, e acontece tudo que tem que acontecer, e no final o Ken Watanabe, que em um outro momento eu tinha falado que ele viveu a vida inteira procurando uma flor de cerejeira perfeita, nos momentos finais dele, com as últimas palavras, ele fala que são todas perfeitas. E me remeteu a isso, o que você falou. Faz sentido. Você ia falar sobre a involução, Gui, ou não? Não, eu só fiz um parênteses aqui, porque, assim, de novo, né, isso tem diferentes perspectivas. Então, assim, eu lembro que até na faculdade, quando teve o Cisne Negro lá, na semana de psicologia, teve um monte de discussão em cima do Cisne Negro, né? Teve uma palestra que eu tive lá, que foram 3 abordagens da psicologia a analisar o Cisne Negro, assim, e aí eles foram fazendo um paralelo, né? Então a gente tem diferentes visões e tal, mas é claro, né, existe ali uma idealização muito grande e tal, e eu acho que até faz parte desse processo de amadurecimento, né, de desenvolvimento, uma certa idealização do futuro, né? Só que a idealização do futuro, ela é justamente isso, né? Ela é ideal, então ela existe na ideia, né? Não necessariamente na realidade concreta. Mas essa perspectiva, eu quis fazer esse parênteses aí da involução ou alguma coisa do tipo, porque tem muita gente que trabalha com essa perspectiva, né? Mas eu particularmente não concordo com isso, porque já que eu parto do ponto de vista de que toda experiência que a gente tem resulta em um processo de amadurecimento ou resulta em algum tipo de movimento, né? Então não existe a possibilidade da gente voltar, porque eu não posso deixar uma experiência que eu já tive, sabe? Eu não posso, sei lá, desistir naquela experiência, alguma coisa do tipo, entendeu? Eu acho que... Não pode desver, eu acho né? a palavra evolução e involução palavras um pouco equivocadas, assim, para algumas coisas, né, cara? Biólogo. Eu acho... Sim. Oi?
Eu tô falando, por isso que eu falei, para algumas coisas. Mas você vai discordar de mim, cara? Pra esse tipo de assunto, por exemplo, é muito mais pertinente você falar mudanças. Com certeza. Evolução. Desenvolvimento, sim. Que nem eu já tinha citado, entendeu? Evolução cabe. Só esclarecendo, eu usei evolução como uma força de expressão. Eu, enquanto biólogo, não posso acreditar em involução. Com certeza, exatamente, cara. A involução que eu quis dizer foi um movimento na direção de algo que é autoprejudicial. Eu vou confessar que tem certas pessoas que eu vejo por aí que eu acho que elas são tipo uma involução do ser humano. Mas... Não, aí não é uma evolução, é uma evolução que tá fadada à extinção. Pode ser. E o Dani ainda não quis falar, mas ele ia falar assim, que ele vê algumas pessoas da internet... Não vou nem dar detalhes, não. Não vamos algumas dar pessoas nomes que gravam outros podcasts. Acho que todos nós concordamos em relação a isso em algum ponto. I had lunch with Craig today. Yeah? He said he was sorry and that I was right to break up with him. I'm driving away and feeling so small. Just asking myself, why do I and everyone I love pick people who treat us like we're nothing? We accept the love we think we deserve. Se for pegar, sei lá, o âmbito da biologia, a evolução passa também por, sei lá, pegar a evolução de espécies, né? A evolução também passa por momentos em que, sei lá, uma determinada espécie passa por transformações que vão resultar na extinção dela, porque ela não evoluiu de uma forma que combine com o meio, o novo... a nova presa dela, não sei, maluquice. Então, um exemplo muito fácil disso, células cancerígenas. Sim. Do ponto de vista biológico, toda mutação é uma tentativa de evolução, né? Células cancerígenas são, entre aspas, forçando bastante não, é o termo principal. É a tentativa da construção de um novo tecido, né? Todo câncer é um neoplasma. Uhum. É a tentativa da construção de um novo tecido. O tecido não dá certo, e daí leva à morte do indivíduo. Às vezes dá certo, às vezes vira dedo, né? Quando a gente desenvolveu o dedo. Às vezes vira um dedo no cotovelo. Não é útil. E daí vai pro saco. Pensa. Pode, né? E aí o dedo vai pro saco? Como é que é? Não. Se você nascer com o dedo no cotovelo, ele vai pro saco, gente. O indivíduo vai pro saco. O saco do bicho. Mas, vou dar uma causada aqui também, porque eu também não concordo muito com o termo de amadurecimento. Você quer que... Caraca, o cara não concorda com nada. Não dá termo nenhum. Tem um artigo científico da área da psicologia que chama Criança não é manga, não amadurece, porque eles falam justamente sobre isso. Eles fazem essa comparação, né, que a gente acha que a criança vai amadurecer, alguma hora vai cair do pé, que nem pé de manga, né? Mas eu prefiro assumir a perspectiva de desenvolvimento mesmo, entendeu? Então, assim, a gente vai se desenvolver até onde vai ser possível de acordo com as interações que a gente tem no nosso meio e com as relações, com os nexos que a gente cria. Entendeu? Então, por exemplo, né? Quando você pega, sei lá, na Finlândia, por exemplo, que tem um dos melhores índices de educação do mundo, né? Quais são as condições materiais que aquelas crianças ou aqueles adolescentes têm para se desenvolver, né? Então eles têm muitas condições, eles têm muito estímulo, as possibilidades são muitas, né? Então se o cara quer fazer aula de piano, sei lá, aí, na escola tem um piano, tem um professor que é um puta professor de piano, sabe? E aí a aprendizagem do piano vai desenvolver uma série de outras funções psicológicas. Já tem estudos que relacionam a
aprendizagem de música à facilidade de matemática, por exemplo. Então, alunos que sabem tocar algum instrumento musical também vão melhor em matemática. Então, enfim, você vê quais são as possibilidades de desenvolvimento, né? Então, quando a gente olha nos filmes, eu gosto muito, a gente estava discutindo sobre isso numa gravação do Indicação que a gente fez, que foi justamente sobre as produções cinematográficas brasileiras, o quanto que existe hoje, ou tem crescido uma tendência de fazer filmes brasileiros que retratem mais a realidade brasileira mesmo, né? Então, quando você pega, tipo, o Que Horas Ela Volta, por exemplo, tem uma crítica social grande, né? Então, assim, por exemplo, tem um filme que eu assisti há pouco tempo que eu gostei muito, que eu até citei lá na Indicação, que é o Tudo que Aprendemos Juntos, que é com Lázaro Ramos. E ele faz o papel de um professor de música que não foi aprovado na USESP, né, que é a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E aí, por não ter sido aprovado na USESP, ele precisava sobreviver, porque a gente sabe que músico no Brasil não ganha nada. E aí ele vai dar aula numa escola pública, né, estadual, para alunos do ensino médio, que ganharam os instrumentos doados de sei lá onde, entendeu? Então, peraí, quais são as possibilidades de desenvolvimento que um aluno da escola estadual pública tem para aprender música clássica, por exemplo, entendeu? Quais são as condições concretas que ele tem, né? É muito escasso, né, cara? É muito difícil ele ter acesso a isso, né? E o filme retrata um pouco isso, e aí ele vai trazendo a importância da música e tudo mais. Mas por isso que eu gosto mais da ideia de desenvolvimento, porque ela coloca a possibilidade para todos os indivíduos, entendeu? E aí, eu gosto também dessa ideia de desenvolvimento, porque ela coloca sempre a relação sujeito-meio. Porque quando eu penso em uma questão de amadurecimento, às vezes parece meio individualista, né? Parece tipo, você não é maduro, né? Você não amadureceu, então a culpa é sua, né? Mas enfim, a gente precisa sempre olhar para o social, sabe? Lei que parece ser um processo mais pessoal, mais... meio introspectivo. Sim. Talvez seja o grande foco da maioria dos filmes, né? Se voltar pra um personagem, se voltar pra esse personagem e como ele cresce no meio em que ele está, e não algo do tipo, vou mostrar todo um grupo, né? A gente até tem o Dazed and Confused lá, Jovens Loucos e Rebeldes, tem alguns outros filmes que mostram, assim, um grupo todo, Clube dos Cinco, claro, né? Tipo, todos eles se desenvolvendo e nenhum é melhor que o outro. No fim das contas, a conclusão é um pouco essa, né? Cada um deles pertence quase que a um nicho diferente, a um grupo diferente, nenhum é melhor que o outro. Então você tem eles dentro desse conjunto. Mas a maioria dos filmes vai mostrar uma pessoa e essa pessoa se desenvolvendo. Então aí assim, claro, dá pra viajar até na questão de que a maioria desses filmes que a gente tá falando são filmes americanos, e o americano, ele é muito... Ele tem uma cultura baseada no individualismo muito maior do que a maioria dos outros países, né? Nessa coisa do... Se eu faço isso, sou eu que faço e ninguém mais, né? Se eu consigo, fui eu que consegui. Se eu amadureci, né? Ou cresci, ou me desenvolvi, fui eu, sozinho. E a gente no Brasil e em muitos outros países ainda tem um conceito mais de a gente faz parte desse todo, dessa sociedade, e até que ponto, sabe, eu me desenvolvo porque eu tô num ambiente que me permite me desenvolver, ou eu me desenvolvo em um determinado sentido porque o ambiente que eu tô não me permite que eu me desenvolva em outro sentido, né? Então isso é interessante de pensar mesmo, né? De que quando que a gente olha pra si mesmo, por exemplo, se for parar pra pensar, o Divertidamente, que é um filme que eu tinha pensado como, de uma forma ou de outra, né? Esse crescimento, ele é super interno, né? Tipo, sou eu crescendo, a menina crescendo, os pensamentos dela, os sentimentos dela, né? E eu não tô olhando pra todo mundo, eu não tô olhando pra sociedade, como a sociedade tá me mandando inputs, né? Que a gente fala, né? Os inputs que vão me permitir gerar outras coisas, que de certa forma é um pouco daquela maluquice que eu falei, que eu não sei se todo mundo concorda, que eu não sei explicar com boas palavras, talvez, que é a do eu ser completado pelo outro. Eu sou formado por tudo, por um mundo todo que me constitui de pequenos pedaços. A gente é quase que como se fosse pequenos pedaços, muitos fragmentos de muita coisa que vão grudando na gente, e a gente tá o tempo inteiro juntar tudo numa única coisa. E a gente nunca vai conseguir
conseguir, porque vai estar sempre chegando mais fragmentos e se grudando na gente, entendeu? E eu acho que isso é muito interessante de pensar, né? Então, assim, eu acho que é bom deixar claro que isso que eu tô apresentando é um ponto de vista, né? É claro que não é o ponto de vista, né? O certo e tal. Enfim, a gente tem diferentes leituras pra fazer em relação a toda essa questão. Porque, assim, é uma questão que é de uma área muito de grande preocupação da psicologia, sabe? Em relação ao Divertidamente, eu sou apaixonado por esse filme, cara, assim, eu acho que é uma obra de arte e o que eles fizeram ali pra representar, né, o amadurecimento da menina, que no final, por exemplo, em que eles trocam a mesa de comandos lá, né, e aí eram tipo 50 botões, aí troca a mesa de comando, aí tem um botãozão vermelho no meio escrito puberdade, e aí uma puta mesa de comando complicada, porque é isso, né, as relações, o nosso cérebro vai se complexificando, né, então a gente vai criando novos nexos, né, no cérebro e tal, e a gente vai tendo a mielinização dos neurônios, então a relação dessas informações do nosso cérebro também mudam, e ali eles mostram isso de uma maneira incrível, né, e a relação dela com os pais também, ou com a escola, é muito bom, cara, aquele filme realmente é demais. Mas a gente tem todas essas questões que a gente tá abordando aqui, e até eu tava me lembrando na hora que vocês estavam falando de uma história que eu li recentemente, falando um pouco sobre a história do cinema, em que diz que antes de ter lá, né, são os irmãos Lumières, né? Os irmãos Lumière que fizeram o trem. Que popularizaram o cinema, né? Como a gente entende ele como ele é hoje, assim. E é interessante que antes dos irmãos Lumière entrar justamente com essa visão de cinema e tal, existia uma crítica muito forte em cima da mídia cinema, porque o que os críticos falavam era: agora a gente vai inventar uma arte que vai representar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, e que as pessoas, tipo, vão ver numa tela e elas podem também ver na janela de casa, entendeu? Elas podem abrir a janela e ver o que tá acontecendo no cotidiano. Pra que fazer uma retratação dessa em tela? Não faz sentido. Tanto que começou a perder interesse do público, do tipo, exatamente. Pra que eu vou lá, tal, pagar pra ver uma coisa que eu vejo no dia a dia, porque era só isso que eles filmavam. Exato. E os irmãos Lumière, ou um deles, não sei, falava que o cinema era uma arte fadada ao fracasso. Eles criaram, exato. E depois acharam que ia chegar ao fracasso. Exatamente. Então tinha já essa ótica, né, ao redor, porque essa retratação do nosso dia a dia, ela acaba passando um pouco por isso também. E hoje em dia, a gente consegue fazer essas observações que a gente está fazendo aqui agora, pensando justamente em teorias evolutivas, em representação, em desenvolvimento humano e tal, e a gente consegue exemplificar isso com filmes, porque como ele trata de uma forma lúdica aquilo ali, como a gente está falando aqui do Divertidamente, de tantos outros filmes que a gente citou, acaba sendo fácil de você entender, e você é sempre apresentado por uma realidade diferente, e aquilo te ajuda, ou por familiaridade, ou porque você gostaria de ter vivenciado aquilo e tal, né? Então existe muito essa empatia com o público que ajuda no nosso desenvolvimento humano, né? Então o cinema, ele passa também por uma certa representatividade no sentido social mesmo, né? Como que ele vai se portar, como que ele vai representar a nossa sociedade com os filmes que estão sendo feitos. Então eu acho interessante da gente parar para pensar nessa evolução cinematográfica, nessa visão cinematográfica como história e como representatividade também, né? Sim, isso é interessante. E a evolução cinematográfica técnica, do tipo técnicas de edição, de montagem, efeitos visuais, etc, linguagens que vão sendo experimentadas ao longo dos anos e tal. Sim. E a evolução até temática, né? Sim, claro que tem muitos temas importantes que são retratados no cinema há um bom tempo, mas se você parar para pensar, existem possibilidades hoje pro grande cinema, para grandes blockbusters, de elaborar
coisas que há pouco tempo seriam impensáveis, né? Assim, exato. No sentido de, desde o próprio Divertidamente, né? Eu posso mostrar os sentimentos e mostrar uma história até voltada para criança, mas com uma maturidade muito grande. Há um tempo atrás, você jamais trataria crianças com tanta maturidade quanto Divertidamente. Até temáticas, por exemplo, filmes mais recentes abordam temas como homossexualidade, transexualidade, transgênero e tal, de uma forma muito mais aberta do que alguns anos atrás. E a tendência é que essa temática se abra, né? Se abra para novas possibilidades, né? Exatamente. Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Pra gente chegar aqui já, né, na conclusão desse papo, né, eu acho que é um papo muito interessante que a gente passou por aqui e que tem essas diferentes vertentes aí. Eu queria passar um pouco sobre o que a gente estava falando antes, essa representação. A gente discutiu um pouco sobre esse ato de indicar filmes, né, quando a gente falou sobre a ciência da indicação, no outro podcast em que o Ale e o Gui estiveram aqui. E eu queria pedir pra vocês, assim, que vocês me falem algum filme que tenha essa representatividade de desenvolvimento, de crescimento para vocês, quando vocês estavam nesse momento de desenvolvimento, ou seja, nessa adolescência, algo que seja extremamente marcante para vocês naquela época que teve essa conexão emocional, sabe? Vocês têm algum filme assim que vocês falam, cara, esse filme me representa naquele momento de crescimento que eu tava tendo ali? Eu tenho Velozes e Furiosos. Eu sabia que você ia falar de isso. De repente, né? Eu sabia que você ia falar. Que eu tava aprendendo a dirigir. Porque eu assisti aquele filme não foi pouco também. Você me deixa numa situação. Não, né? Você assistia bastante, é verdade. Furiosos também. Tipo, com relação ao meu crescimento, entendeu? Porque foi um filme que marcou bastante nessa época que eu estava amadurecendo, né? Digamos assim. Então, mas marcou por quê? Porque, se vamos parar pra pensar em Velozes e Furiosos, então. Velozes e Furiosos é um filme que quando ele surgiu, ele atingiu realmente adolescentes, porque ele tinha o viés do carro, ele tinha o viés de mulheres, ele tinha o viés da aventura, né? Ele tinha justamente também a questão da jornada do herói, que a gente já falou aqui. Então era um filme que tinha elementos que iam captar a essência dos jovens. Então eu acho que faz sentido. Com certeza. Ou não? Com certeza. Eu acho que é isso também. Mas dá pra pensar em vários outros filmes, né? É que, assim, é como o Gui fala, a gente, e como eu falei no começo, a gente nunca para de crescer, né? E a gente tem fases que a gente tem um desenvolvimento maior, digamos assim, né? Não sei se é certo falar assim, né? Mas se eu for pensar, tem várias fases da minha vida que eu curti um filme, que ele representou alguma coisa pra mim, e eu tava crescendo naquela fase, entendeu? O que me marcou muito durante a minha infância, minha juventude, foi o anime Evangelho. Eu me identificava bastante com vários aspectos diferentes do anime, né? Mas marcou bastante. Eu assisto até hoje, pelo menos uma vez por ano eu assisto todos os episódios e 2 dos 4 filmes. Os outros 2 eu não consigo achar. Um outro filme que pra mim representa bastante, eu me identifico muito, As Vantagens de Ser Invisível. Não pelo mesmo motivo que o garoto lá, o rapaz do filme eu passei e ainda passo por um processo de depressão muito grande e tudo mais, não pelo mesmo motivo que o garoto do filme, mas me identifico bastante com essa coisa. Também tive uma infância razoavelmente desprovida de amigos e tudo mais, então ele representa bastante. Mas aí quando você entrou na adolescência, você conheceu a gente, sua vida mudou, né? Dane-se aquele silêncio. Foi tipo um silêncio, um silêncio monstro, do tipo, tô pensando se valeu ou não. Valeu, hein? Não, mudou, caramba. Porra, eu passei pra vocês terem uma ideia, da minha 8ª série pro meu primeiro colegial, eu passei de 3 amigos e odiado pela turma pra 4 amigos e meio odiado. Não, éramos em 10, acho que juntando todo mundo que fazia parte do círculo. Já virou uma gangue, né? Então, e sendo razoavelmente aceito pela turma, porque eu já conhecia mais gente e era amigo de mais pessoas da... Bem sensual. Então, saiu tipo do fossa pra um mas tudo bem. Entendi.
Nossa, cara, como é bom que a nossa amizade representou alguma coisa. Passou de fossa pra um mestre. Não, brincadeira. Você sabe, é verdade. Mas, cara, é engraçado que eu ia falar as vantagens de ser invisível também. E tipo... Mas caraca, Dani, você já era velho nesse filme. Então, mas justamente, porque eu acho que muito do amadurecimento, e nem tem muito a ver também com a minha história, assim, eu só me identifico um pouco com algumas preferências, né, lá do personagem, com algumas coisas que acontecem, mas não é nem isso, assim, eu acho que duas coisas, assim, primeiro que é o fato de justamente que eu já tinha passado dessa idade, mas isso me permitiu olhar, eu acho que muito amadurecer também é muito olhar pra trás e se compreender e compreender o seu processo, né? E tipo, eu consegui olhar pra minha adolescência, pra um período da minha infância / adolescência e me compreender melhor por meio do filme, mesmo não tendo tantas referências. Eu gosto muito da parte do infinito, né? Que ele fala que ele se sente infinito. Eu acho que você olhar pra sua infância e entender que foi um período no qual você se sentiu infinito, né? Essa coisa e de que a vida conta e de que você aproveita a vida pelos momentos em que você se sente infinito, mesmo que não sejam em grande quantidade, mas em qualidade, é muito interessante, assim. Então eu ia falar assim, por esse processo do tipo, eu já tava, não velho, né, que eu não sou velho, mas já tinha passado um pouco da idade, mas eu consegui olhar pra isso e me identifiquei bastante, mas também, aí eu ia falar de um outro que todo mundo vai presumir aqui, o Rafa vai me zoar, mas que foi, tipo, que me acompanhou durante a infância / adolescência, que foi o Harry Potter. E que eu nunca tinha parado pra pensar no como tem realmente o amadurecimento todo do próprio Harry Potter e dos personagens, e claro que toda a jornada do herói e tal, mas ele tipo, essa história, eu acompanhei a história, né? Eu lembro que eu comecei a ler em 2000, eu li os 3 primeiros livros, aí foi 2000 pra 2001 que chegou o 4º livro, no 5º eu comecei a ler em inglês porque eu não aguentava esperar, e aí eu comecei a aprender inglês na marra por conta disso, e aí vieram os filmes que me fizeram começar a pensar em toda a transposição do livro pro filme, toda a construção de um roteiro que me fizeram gostar de cinema do jeito que eu gosto hoje. Ele me acompanhou de uma forma que, assim, que me formou mesmo, assim, eu sou a geração Harry Potter, né? Tem a geração Coca-Cola, eu sou a geração Harry Potter. Eu sabia que até então, hoje, isso cara, ele faz muito parte quando disso. eu vejo, tipo, sei lá, eu vou numa livraria e vejo pra vender o livro do Harry Potter, ou eu vejo que tá passando algum dos filmes na TV, eu lembro de você. Eu penso assim, puta... Ô, louco. Olha aí, eu penso assim, puta, o Daniel gosta muito de Harry Potter. O pior é que eu... Não, o pior é que eu gosto de um jeito não idiota. Nada contra as pessoas saudável, que gostam. Mas assim... Saudável, é a realidade. De um jeito saudável. Tipo, eu não... Se você me perguntar detalhes, sabe? Sei lá, outro dia tava passando, acho que na Warner Channel lá, e não sei quem perguntou, sabe assim, mas por que a pedra tal é influência... Nem tudo eu lembro, sabe? Ou quem é a personagem que fala oi pro Harry Potter uma vez no filme, que no livro aparecem 10 páginas das 8.000 que tem no livro. Eu não sei, sabe? Eu não lembro de detalhes. Eu não fico remoendo ou, tipo, lendo 1000 vezes, ou, sabe? Assim, tem gente que faz isso até hoje, né, no YouTube, fica falando coisinhas eu não sei, sabe? Não ligo pra isso. Eu gosto do macro, sabe? Da história como um todo, e muito mais do que eu gostar é o quanto ele me influenciou, sabe? Durante esse processo. Eu sou da galera que tem praticamente a idade do Harry Potter em todos os livros, entendeu? Tipo, o primeiro tinha 11 anos, o segundo tinha 12. Então, assim, eu acompanhei nesse processo. Então, isso gera uma identificação super importante que faz, que, querendo ou não, transforma a gente, né? Transforma muita coisa do que a gente vê no mundo. E se você começar a olhar pra trás, eu vou ver que eu conheci tal pessoa porque eu gostava de Harry Potter e participar do fórum, porque na época não tinha Facebook. Tal coisa que eu fiz só porque eu gostava do Harry Potter e eu fui pro evento e fiz tal coisa. Você se vestiu de Harry Potter? Sabe, assim, realizei tal coisa na vida. E eu nunca me vesti de Harry Potter, nunca... Olha aí, ainda, nunca coloquei cicatriz na testa, entendeu? Nem com estilete, nada. Tinha gente que fazia isso. Louco. Eu não fiz nesse nível, entendeu? Ainda bem, porque foi de uma forma saudável. Estilete na testa, realmente, né? Não duvido que tenha gente que tenha botado o estilete lá pra fazer a cicatriz. Ô, Dani, só tô fazendo as contas aqui, o Harry Potter é de 2001, você não é da geração do Harry Potter, você era mais velho também. Eu sou da geração Harry Potter. Não era exatamente da mesma idade. Eu acho que a geração é do Gui. Não, mas em 2000, quantos anos eu tinha? 14. Sim, mas não, tô falando assim, em 2000 pra 2001, eu tinha 14, foi quando saiu o 4º livro do Harry Potter, entendeu? Ele tava no nível de desenvolvimento dele, Rafa. Deixa. Exatamente.
Não, mas eu tô falando sério. Ó, justamente, 10 anos, cara, 10 anos não tem um nível de compreensão pra ler os livros do Harry Potter. A galera até lê, mas não, tipo, não pira, entendeu? Sim, que nem você pira quando você tem 14 anos. É. Não, porque eu ia falar que pra mim, eu acho que o filme que eu tive vários filmes que eu assisti ao longo da minha infância, mas eu acho que tem dois que sempre vão estar ali, que eu acho que passa por essa maturidade também. O primeiro é o Rei Leão. Eu assisti Rei Leão incansáveis vezes. Eu tinha fita em casa e tal, e assistia muitas vezes. E é um filme que bate também um pouco nisso, desse desenvolvimento, né? Você tem ali a jornada do herói. O Rei Leão é de quando? 94. 94, você já tinha 14 anos. Você já... Não, eu era... Caraca, pessoa de humanas, meu. Mas assim, é um filme que ele veio, né? Ele traz isso daí também. Ele traz esse desenvolvimento, mostrava esse crescimento do personagem e tal, que era uma coisa. Ele tinha, inclusive, toda a parte de jornada do herói tá ali. Ele encontra um mentor, ele tem o chamado pra aventura e tal. E foi um filme que eu vi muito, assim, o Rei Leão. E o outro era A Bela e a Fera também. Um outro desenho Disney que também passava por isso, também passava por esse desenvolvimento do personagem. No caso da personagem feminina lá, né? Que eu não lembro o nome agora. Acho que é Bela. Não, mas era o nome dela, era Bela. É Bela. Bela. Aproveitando que você citou o Rei Leão, eu acho que eu consegui lembrar, cara, de um filme que foi muito importante pro meu crescimento, cara. Foi o Pinóquio da Disney também. Pinóquio, e eu não vou dizer nem, tipo, porque, mano, esse era um filme que eu realmente assistia e eu sabia todas as falas do Grilo Falante de cor, velho. Todas. E eu falava junto com ele durante o filme, velho. Eu era assim com o Aladdin, cara. Nossa. E até hoje eu sei todas as letras, eu canto na minha cabeça quase todo dia. Tem muito filme que a gente vê muitas vezes, mas ele não necessariamente ajuda a gente a encontrar alguma maturidade, né? Vocês concordam? Exato. Uhum. Não, ele, tipo, ele fez parte da minha vida, mas não me ajudou a encontrar uma maturidade. Exato. Eu falei os filmes que, tipo, me ajudaram de alguma maneira, né? Então, não, Aladdin eu só assistia porque, tipo, quando lançou, eu fui ver no cinema, eu era viciadíssimo no Aladdin. A gente tinha que assistir toda, tipo, não toda noite, né? Mas praticamente toda noite a gente tinha que assistir pelo menos a cena que o Aladdin esfrega a lâmpada pela primeira vez e cantar a musiquinha, e todo mundo tinha que cantar. Enquanto todo mundo não cantasse, eu não ia dormir. Mas não fez absolutamente papel nenhum na minha vida. Sabe que filme da Disney que é absurdamente coming of age, que é esse termo de desenvolvimento? Bambi. Bambi é o crescimento. É lidar com a perda do pai pra, né, então, Rei Leão. Rei Leão também, claro. Rei Leão também. Rei Leão, inclusive, é Shakespeare, né? É baseado no Hamlet, então, né? Não. Eu tive, assim, essa relação com o Rei Leão, por exemplo, e era um filme que falava muito disso, justamente desse crescimento, desse desenvolvimento, né? Ele passava muito por isso, justamente a perda, como lidar com isso. Então ele tinha uma série de fatores ali que eram lúdicos e tal, que é esse o propósito que o cinema traz, e aí ele fazia com que a gente tivesse essa reflexão. Mesmo muito pequeno, você tinha, né, toda essa questão por trás disso. E a Disney tem feito muito isso agora também, né? Eles têm feito filmes que tratam muito sobre isso. O próprio Frozen é um filme que fala também sobre esse desenvolvimento, crescimento, de várias maneiras, com várias camadas e tal ali, né? E ele tem isso também. Então a Disney, ela tem voltado, tem recuperado um pouco disso nesses últimos anos. Eu acho que isso é interessante. Ele recupera esse olhar para esse desenvolvimento humano também, né? Sim, com certeza. Chegando ao final de mais um podcast, agora o podcast Cinemação número 175, batemos esse papo aqui super filosófico sobre essa questão, né, do desenvolvimento humano, os caminhos por quais passam os personagens cinematográficos e nós, né, esse paralelo entre arte e vida que é tão bacana e que faz com que a gente queira também assistir mais filmes e que queira ver esse olhar para o mundo de uma outra maneira. Aqui é obviamente
obviamente, né, um papo de 1h30, 2 horas e tal, você não cessa a conversa. Então, você que tá aí e que escutou e que tá pensando sobre isso e que quer falar também sobre isso, manda pra gente aqui seus comentários, né? Deixa sempre seu comentário falando sobre o que você achou, quais que foram os filmes que te ajudaram no seu desenvolvimento, que te ajudaram no crescimento pessoal que você teve aí. Manda pra gente aí seu comentário e, obviamente, né, deixe sua dica de filme também, porque é muito importante pra gente. E quem sabe aí até o pessoal do Indicação não vai ver esse filme indicado, depois indica lá no podcast e tal, né? Entendeu? Mais um crossover. A gente ainda cita seu nome e fala, ó, a gente viu por causa do cara que mandou um e-mail pra gente, fez um comentário, pessoal lá do Cinemação. Pois é, aí. Tem essa oportunidade ainda. Moçada, queria agradecer aqui ao tempo de vocês, né, em bater esse papo aqui com a gente, fazer esse crossover. Aqui tá todo mundo em casa, né, Cinemação trazendo as pessoas que estão aqui dentro e tal. Então é muito legal a gente ter essa oportunidade de cruzar os programas também, as pessoas, pra se apresentarem, né? Então eu queria que vocês deixassem aí um convite para quem está escutando a gente, que vocês falassem um pouquinho sobre o projeto do Indicação, né? E um convite para as pessoas irem lá visitar vocês na casa de vocês. É isso aí, maravilha. Vamos lá. Então, cara, o Indicação é um programa semanal de dicas de filmes. Então a gente sentou esse ano, planejamos aí uma série de temáticas. Cada semana a gente tem um tema diferente e em cima desse tema a gente indica aí 3 filmes, às vezes 4, quando a gente tem convidados também, como a gente também já teve aqui outros autores do Cinemação. O nosso trabalho é esse, então a gente vai lá e a gente vai indicar, é sempre sem spoiler, então pode ficar tranquilo, pode chegar, a gente não vai dar nenhum spoiler do filme, a gente acaba indicando mesmo filmes que foram importantes pra gente de alguma maneira em relação àquele tema. Então tá sendo uma experiência muito bacana, assim, a gente gravar esses programas. Muito legal ver que a audiência também tá aumentando, que o pessoal tem acompanhado mais a gente. A gente tá com o Instagram e com o Twitter, né, que é o POD _indicação. Então é o mesmo nome, esse nome de usuário para as duas redes sociais. E fica aí o convite, então, para você acompanhar aí o nosso programa do Indicação. A gente ainda não chegou a 175 episódios, mas daqui a pouco a gente bate os 20. A nossa ideia é apresentar 3 filmes pra vocês, ou 4, né, como o Gui já falou, pra que você possa assistir e a gente vai garantir pra você que é um filme bom, cara. Com certeza, não tem um filme ruim lá, vai por mim. Legal. Então vai lá, visita, acessa aqui, cinemação.com, você tem ali do lado direito, ou no menu, né, você tem lá podcasts, aí você pode ir lá ver Indicação, ver todos os episódios do Indicação até hoje que estão lá, assina o feed, acompanha o trabalho dessa moçada que tá bem legal e que vale a pena vocês verem, principalmente se você tem dúvida do que eu vou assistir hoje. Tá aí, ó, uma oportunidade de você ter aí várias dicas de filme e que vão enriquecer ainda mais a sua semana com esses filmes. Dani, obrigado também pela presença, hein? Valeu todo mundo, valeu Rafa, valeu todo mundo aí do Indicação. E eu acho que no fim das contas o podcast hoje ele serviu pra mostrar pra todo mundo que assim como a vida passa rápido, que pelo menos a gente consiga ver bons filmes e se divertir bastante. E é isso aí, até semana que vem. Valeu pelo convite mais uma vez. Esse é acho que é o 3º podcast, 4º podcast que eu participo. Acho que é, hein? 4º. Pô, até que enfim, estamos caminhando com isso aí. Nepotismo. Mas valeu pelo convite mesmo. Sempre que precisar, tamo aí. Galera, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Dá uma passeadinha lá na Indicação e dá uma olhadinha no nosso trabalho. Até mais. Rafa, Dani, brigadão pelo convite. Segunda vez participando aqui. Conversas fantásticas aqui rolando no Cinemação e indicações fantásticas lá no nosso podcast. O podcast Cinemação número 175 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Ação.
Seja bem-vindo ao podcast Cinemação número 175. E finalmente temos um crossover. Ah? Entendeu? Pois é, completo pelo menos, né? Eu só não sei quem você é. O Rafa se apresentou? Não, ele falou finalmente, ele não falou quem. Eu falei, ninguém sabe quem você é. Ah, não falei meu nome? Não. Aí ninguém falou nada, eu falei, ué, então tá. Sério, meu? Nossa, viajei então. Temos um repetir? erro. Lógico, né? Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.